Quero trazer à memória aquilo que traz esperança, manter no meu coração acesa a chama da vida. Diante do cântico que nós cantamos, que nos convida a trazer à memória aquilo que pode dar esperança, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, onde nós vamos ler dos versículos 32 a 39. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 32 a 39. Peço que você não feche mais a sua Bíblia, o seu aplicativo Bíblia, até o final da nossa mensagem dessa noite. Mateus 15, 32 a 39. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Ver para crer ou crer para ver? Essa é uma frase que eu acredito que você já deve ter ouvido e talvez até falado na sua vida. E essa é uma frase que tem muita propriedade, ela é muito falada, geralmente quando as pessoas se encontram diante de situações adversas, quando se vê diante do impossível de ser resolvido com as suas próprias forças, quando se vê aparentemente sem solução vindo de si mesmo. E na mensagem dessa noite nós vamos trabalhar 3 atitudes de fé que nós precisamos ter diante de problemas que, por vezes, eles se repetem. E eu quero que você repita comigo o título da mensagem dessa noite. Diga assim: não duvide mais uma vez. Creia no milagre. E eu quero fazer uma pergunta: como você e eu temos agido quando voltamos a passar por problemas que já passamos? Nós duvidamos mais uma vez? Ou nós cremos no milagre e na possibilidade de Deus? Essa narrativa que nós lemos do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 32 a 39, ela é bem conhecida a princípio, porque ela é uma narrativa que ela se repete não apenas como narrativa, mas ela vai se repetir como fato. Então, aqueles que frequentam a escola bíblica dominical ou que já estudaram, e já ouviram falar da multiplicação dos pães e dos peixes, ela ocorreu por 2 vezes, em 2 lugares diferentes e em 2 ocasiões diferentes. Se você voltar a sua Bíblia um pouquinho aí no capítulo 14, versículo 13, você vai ver que acima do versículo 13, possivelmente em negrito na sua Bíblia, vai estar assim: a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus já havia multiplicado pães e peixes em um determinado momento, em um determinado lugar, para uma determinada multidão. Quando nós estamos lendo a narrativa do Evangelho 15, versículo 32 a 39, é um outro momento, um outro lugar, em uma outra multidão, e mais uma vez o Senhor Jesus Cristo vai realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Sendo sabedores que o ministério de Jesus se ateve dos 30 aos 33 anos, para não errar em possível data, no mínimo, num período de 3 anos ou talvez menos, o mesmo problema ocorreu, com multidões diferentes,
mas com os mesmos discípulos de Jesus Cristo. Quando a gente olha para a narrativa, o cenário é o deserto. Eles estão no deserto. O momento em que está sendo vivido ali é um momento de ensino da parte de Jesus e um momento de aprendizado da parte dos discípulos e da multidão que estava ali. Diz o texto que a multidão eram pelo menos 4.000 homens. Lembrando aqui que na cultura judaica e na época não se contavam mulheres e crianças, conquanto eles estavam ali também. Então, muito mais de 4.000 pessoas estavam ali nessa multidão. Mas o fato que eu quero destacar aqui, o principal, é um milagre. Ocorreu um milagre. Houve uma ação sobrenatural de Deus com aquela multidão, com aqueles discípulos. Os discípulos de Jesus, eles são convidados a crer no milagre. A multidão é chamada a crer no milagre, no sobrenatural de Deus. E eu quero dizer que eu e você, hoje à noite, somos convidados a crermos no sobrenatural de Deus, a crermos num Deus que faz milagres. Não duvide mais uma vez, creia no milagre. Em primeiro lugar, mesmo parecendo estar sem alternativas. Crer no milagre de Deus é quando a gente passa a olhar para a gente mesmo e a gente percebe que não há mais alternativas. Olha o versículo 33, capítulo 15. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para alimentar essa multidão? Os discípulos, eles estão olhando para o quê? Para as circunstâncias. Os discípulos estão olhando para a geografia a qual eles estão inseridos. É uma geografia que apresenta o nada. É uma geografia que apresenta o deserto. É uma geografia das impossibilidades de provisão. Não tem mar para pescarmos e termos peixe para alimentar todo esse povo. Não há aqui uma terra fértil, uma plantação para colhermos o trigo e então pegarmos a farinha e fazermos o pão para alimentarmos. Não tem sequer um mercado, uma quitanda ou uma feira para comprarmos alimento para todas essas pessoas. A dúvida, mais uma vez, tomou conta do coração dos discípulos de Jesus. Pasme, a dúvida tomou conta, mais uma vez, do coração dos discípulos de Jesus, esses que já haviam há pouco tempo atrás experimentado o livramento de Cristo em uma situação similar, em uma situação quase que idêntica. É que eles voltaram a olhar as circunstâncias, eles voltaram a olhar para o deserto. Eles se esqueceram rapidamente de que Jesus já havia feito um milagre parecido com esse, uma situação parecida com essa. Jesus, ele chama os discípulos a crerem mesmo estando no deserto. Não duvide, mais uma vez, creia no milagre. Em segundo lugar, mesmo diante da grandeza do problema. Nós temos muita dificuldade de crermos pelo tamanho, pelo mensurar do problema que eu e você muitas vezes fazemos. Olha o versículo 33, a parte C dele, a parte final, melhor dizendo. Tantos pães para fartar tão grande multidão. Os discípulos, depois deles olharem para a circunstância, para o deserto, a geografia das impossibilidades, agora eles vão olhar para um outro problema. E a grandeza desse problema. Há uma multidão, e ela é grande. Não era apenas os discípulos e Jesus que precisariam se alimentar, mas há uma grande multidão, milhares de pessoas. E os discípulos estão se questionando como que nós vamos alimentar mais de 4.000 pessoas aqui nesse momento. Esses homens, essas mulheres e essas crianças. Os discípulos de fato começaram a olhar talvez para o que eles mesmos tinham. E o que Jesus daqui a pouco vai perguntar para eles. Olha o versículo 34. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Os discípulos olham para a marmita deles, ou para a lancheira deles e falam: é pouco. Não dá, Senhor. É muito pouco para essa multidão enorme. Eles esqueceram da primeira dificuldade, da grande vitória que Jesus havia realizado na vida deles. Eles esqueceram que Jesus é aquele que pode prover todas as coisas. Capítulo 14, versículo 17, eu vou pedir para que você volte a sua Bíblia um pouco, para ver que Jesus, ele aumentou o grau de dificuldade nessa segunda multiplicação. Porque na primeira vez, o grau de dificuldade
existiu, mas as facilidades eram maiores. Olha, 14, 17. Só para nós fazermos um paralelo das narrativas. Quando eles passaram pela primeira vez por esse problema de uma grande multidão e os pães e os peixes estavam ali, 14, 17 dias. Mas eles responderam, não temos aqui senão, o que diz? 5 pães e 2 peixes. Na primeira vez eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Na segunda vez, conforme nós lemos aqui, e isso dá para que eu e você entendamos de fato que ocorreram 2 momentos de 2 situações diferentes, em lugares diferentes, e por 2 vezes o Senhor multiplica pães e peixes. Na primeira vez, apenas 5 pães e 2 peixes, e não eram nem os discípulos que tinham no seu domínio, era um gurizinho, um menino que tinha isso lá. Mas na segunda vez que eles se deparam com a dificuldade, eles vão ter, segundo o versículo 33, versículo 34, melhor dizendo, 7 pães e alguns peixinhos. A palavra alguns é plural, no mínimo 2 eles tinham. Mas aqui eles estavam com mais 2 pães do que na primeira vez. Nossa, que diferença para uma grande multidão. Mas é interessante nós nos atermos a esses detalhes. Eles estão com 7 pães e com alguns peixes. Mas mesmo assim, eles estão olhando para a grandeza do problema. A nossa tendência, a minha tendência, a sua tendência, é por vezes esquecermos dos milagres que Deus vai realizando na nossa vida. É por vezes esquecermos da atuação de Deus na nossa vida. E a gente passa a olhar então a dificuldade. A gente começa a dimensionar o problema, a inexistência dos recursos. Foi isso que os discípulos fizeram, como se eles tivessem tido uma amnésia. Como que puderam esquecer em tão pouco espaço de tempo um milagre? Como que eles não puderam concatenar as ideias e falar, puxa, gente, isso aconteceu há um tempo atrás, e nós vimos que o Senhor teve poder para nos livrar, então com certeza agora Ele vai nos livrar também. Mas eles passam a olhar novamente para o deserto, eles passam a olhar novamente para a grandeza do problema. Crer no milagre, mesmo quando as provisões são poucas, quase insignificantes. Em terceiro e último lugar, não duvide mais uma vez, creia no milagre, lembre-se que Jesus está presente. Lembre-se que Jesus está presente. Verso 32. E chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenho compaixão desta gente. Jesus, ele está sempre presente com os seus, até mesmo no deserto, até mesmo quando o suprimento parece ser insuficiente. E é interessante que a presença de Jesus não é uma presença qualquer, não é uma presença de curioso, não é uma presença de indiferente. A presença de Jesus é uma presença de compaixão. Versículo 32 diz, e chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenho compaixão desta gente. Compaixão significa sentir com, ou padecer com, é sentir o mesmo sofrimento que o outro está sofrendo. E Jesus olha para toda aquela multidão e ele se compadece dela. Jesus é aquele que não nos abandona jamais. Versículo 32 ainda diz, tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Eu não vou mandar esse povo em jejum embora para que eles venham desfalecer daqui a pouco no meio do caminho. Jesus, ele está sempre presente, e ele é aquele que está presente sempre olhando para a sua e para a minha necessidade, compadecendo-se de você e de mim, tendo compaixão de mim e de você, assim como ele teve daquela multidão. Jesus, ele esteve atento ao tempo que aquelas pessoas estavam ouvindo os seus ensinamentos. Versículo 32 diz que eles já estavam ouvindo Jesus por 3 dias. Durante 3 dias. Sem comer, apenas ouvindo, era uma grande multidão e eles estavam no deserto. Jesus esteve atento à real condição que eles estavam desprovidos, não têm o que comer. E Jesus está para continuar as suas andanças, o seu ministério, e ele vai despedir aquela multidão, mas antes dele despedir aquela multidão, ele olha para ela e fala, eu não posso fazer isso. Jesus está sempre pronto, sempre presente, para ensinar outra vez. Quantas lições eu já aprendi da parte de Deus?
Quantas lições você já aprendeu da parte do Senhor, mas parece que às vezes a gente vai se esquecendo das lições que nós aprendemos do Senhor. Quantos milagres, quantas intervenções, quantos abrir de porta, quantas soluções Deus já trouxe para a sua vida e para a minha vida, mas parece que a gente vai se esquecendo do agir de Deus na nossa vida. Mas Jesus, Ele é tão misericordioso, que mesmo assim Ele se faz presente, e sempre pronto para ensinar mais uma vez, mesmo já tendo ensinado a lição. Jesus já tinha ensinado essa lição, no capítulo 14, conforme nós lemos, na primeira multiplicação de peixe, Jesus já tinha ensinado para os discípulos que não existe circunstância, não existe geografia, não existe problema, que o Senhor não tem poder para resolver, mas parece que os discípulos não tinham aprendido. Então Jesus, amorosamente, presente, vai ensinar mais uma vez. Versículo 33, mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para faltar tão grande multidão? Percebe que nessa pergunta dos discípulos está a falta de fé. Eles passaram por isso há pouco tempo. Já viram Jesus multiplicar pães e peixes, e lá eram menos pães e possivelmente menos peixes. Aqui são mais pães e mais peixes. Os discípulos eles estão perguntando: Senhor, nesse deserto, como que a gente vai fazer? Esse Jesus, que é o mestre dos mestres, sempre presente, ele repete o ensino. Então ele fala: ok, meus discípulos, vocês parecem que se esqueceram, eu já ensinei vocês, mas parece que vocês se esqueceram. Então eu vou ensinar vocês mais uma vez, versículo 34. E Jesus começa com perguntas. Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tens? Quando Jesus chama os discípulos e faz uma pergunta, Jesus, conquanto ele vai realizar o milagre, nesse processo de ensinamento, ele convida os discípulos para fazer parte do processo de aprendizado. Jesus não vai realizar um milagre com um estalar de dedo, à la Kazan. Ele chama os discípulos para fazerem parte do processo do aprendizado e parte do processo do milagre. Jesus pergunta: escuta, é o seguinte, gente, ok, a situação está difícil, o problema está aí, estamos no deserto, não tem alimento suficiente para essa turma toda, mas eu quero saber o que vocês têm. Alguma coisa sempre você tem. Alguma coisa sempre eu tenho, por pouco que seja. E o que Jesus nos ensina quando Ele pergunta para os discípulos: o que vocês têm? E Jesus pergunta para você e para mim hoje: o que você tem? Ah, é muito pouco, não vou nem falar, Senhor. É isso que Deus quer. Deus só precisa disso. O que você tem? A partir do que eles possuíam, Jesus presente, sempre com o poder para fazer mais. Jesus, Ele quer o pouquinho ou quase nada que você e eu dizemos que não temos diante das circunstâncias, e Jesus, Ele vai trazer à existência mais pães e mais peixes do que esses que vocês dizem ter. Jesus é aquele que, diante do pouco, diante do insuficiente, Ele se compromete a vir e completar, ou complementar. Ele vai fazer o milagre acontecer. Versículo 36, ele diz: tomou os 7 pães, então os discípulos falaram: temos é pouco, mas já que o Senhor quer esse pouco, eles entregam pouco. Os 7 pães e os possíveis peixes. Versículo 36, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos e estes ao povo. Jesus, que é um com o Pai, assim como o Pai é um com o Filho, Ele atribui a Deus toda a honra e toda a glória diante do milagre. O versículo 37, no comecinho dele diz: todos comeram e se fartaram. O verso 37 mostra o resultado daquilo que os discípulos responderam diante do que Jesus perguntou. O que vocês têm? Não quero saber se é pouco, se é quase nada. Me dá aí o que vocês têm. E o versículo 37 fala que aquela multidão toda, os discípulos, eles comeram. Mas eles não comeram como às vezes eu e você comemos. Sabe quando eu e você comemos algo e dá aquela sensação ainda de vazio e já acabou a comida, você está com vontade de comer mais? Já passou por isso? Puxa, é tão pouco, gostaria de comer mais. Não. O texto do versículo 37 diz que eles comeram e se fartaram. Eles não se infartaram, tá? Ninguém morreu do coração. Eles se fartaram. Eles comeram de ficar cheio, de bater na barriga. E às vezes alguns engraçadinhos falam: comi igual pastor.
Como se só o pastor comesse bem, para não dizer comigo igual o padre, né? Eles se fartaram, eles saciaram a fome diante daquilo que o Senhor fez. Mas além deles comerem, além deles se fartarem, sobrou. Sabe por que sobrou? Porque Jesus, quando Ele está presente, Ele tem compaixão, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós imaginamos. Jesus, Ele faz para saciar a fome de todo mundo e para sobrar, para levar um pouquinho para casa. Às vezes as pessoas vão na festa, acaba a festa, aí ficou um parente em casa que não pôde vir para a festa, alguns têm vergonha, não sabem como fala, mas chega no dono da festa, não está para me levar um pouquinho para o meu familiar? Às vezes tem vergonha, aí o dono da festa percebe e fala, leva um pouquinho para você, para sua casa. Jesus, Ele realizou o milagre, todos comeram, todos se fartaram, e ainda pôde levar para casa durante a viagem. Diz o versículo 37, todos comeram e se fartarem do que sobejou, a palavra sobejou aqui, daquilo que sobrou, daquilo que restou. Os discípulos recolheram 7 cestos cheios. É como se eles tivessem não distribuído nada, porque eles foram com 7 cestos para distribuir, como se nunca acabasse. E eles voltam e recolhem 7 cestos. Será que eles aprenderam o milagre dessa vez? Será que eles aprenderam que não é para olhar mais para a circunstância, para a geografia, para o momento? Será que eles aprenderam que não precisa mais ficar dimensionando o problema? Mas basta crer no Jesus que é presente, que tem compaixão e que é aquele que não está indiferente? Quero concluir essa nossa reflexão. Você e eu, meus irmãos e irmãs, e aqueles que nos visitam, aqueles que nos ouvem pela internet, nós somos chamados a crer em milagre. E presta atenção, nós somos chamados a crer no milagre, não com hora marcada, não com dia marcado, e não com lugar marcado. Mas nós somos chamados a crer no milagre, no Deus que é onipresente, onisciente e onipotente, que está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, e é o Todo-Poderoso, para realizar um milagre em você, aqui ou fora daqui, na sua casa, na rua, no seu trabalho, onde você estiver. Deus não depende de geografia para realizar milagres. Deus não depende de momentos para realizar milagres. Deus não depende de atmosfera para realizar milagre. Mas eu e você somos convidados hoje a crermos que Ele ainda faz milagres. E eu e você somos convidados a crer no milagre, e quando a gente olha em volta, e a gente já tentou de tudo, já se constatou que não tem mais jeito, agora é hora de que você e eu paremos de olhar para a circunstância. Agora é hora de que você e eu paremos de olhar para o deserto, para as ausências e saídas, e olhar só para Jesus. Eu tinha 5 mensagens como opção para pregar essa noite, que eu venho trabalhando nos meus estudos, nas iluminações que Deus vem me dando, eu paro e começo a esboçar. As 5 mensagens eu não consegui trazer nenhuma delas para pregar. E ontem Deus me inquietou para pregar nesse texto. De ontem para hoje eu tive que elaborar esse sermão. Não sei porquê, mas Deus sabe. E Ele conhece a realidade de cada um de vocês aqui. Ele sabe a realidade daquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. E o Senhor está nos desafiando essa noite. Seja qual for a sua circunstância, a minha circunstância. Seja qual for o deserto, a necessidade que você passa, o Senhor está te convidando e me convidando a parar de dimensionar o problema, a parar de olhar para o deserto, mas olhar para o Senhor e crer naquele que tem poder para fazer mais uma vez. Por isso eu e você somos convidados a não duvidarmos mais uma vez, mas crermos no milagre. Lembrar que Jesus é sempre presente, que Ele se compadece de você, Ele se compadece de mim, Ele se importa com a situação e a realidade de cada um de nós. Jesus sabe o quanto você e eu temos ouvido dos ensinamentos dEle. Eu e você somos convidados a não esquecer do que Ele já te livrou uma vez. Feche os seus olhos rapidinho, não durma, só feche os olhos. Tente trazer à memória rapidinho algo que você já experimentou que Deus fez na sua vida. Tente lembrar de algo. Pois é, se você conseguiu lembrar, esse Deus está te lembrando e me lembrando hoje, que Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo. Pode abrir os olhos.
Deus está dizendo para você e para mim essa noite, meu irmão e minha irmã, Ele já fez uma ou várias vezes, mas Ele sabe que eu e você às vezes caímos no esquecimento, e às vezes a luta é tão grande, que a gente não consegue focar apenas no Senhor Jesus. Às vezes a luta é tão grande, que a gente fica olhando para ela, dimensionando a luta, fazendo com que o problema ainda se torne maior do que ele já é, olhando para os nossos recursos que vai se findando. Jesus sabe disso, por isso que Ele repete o ensino. Jesus sabe que eu e você às vezes esquecemos e temos a tendência de olhar para a circunstância e parar de olhar para Ele, que Ele faz a gente abrir a palavra dEle novamente e falar novamente que Ele multiplica pães e peixes, e falar novamente que Ele te convida e me convida a falar: o que você tem aí? Ah, Senhor, quase nada. É a partir daí que eu vou fazer. É a partir daí que eu vou fazer. E eu vou fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Então, seja qual for a situação, não vamos duvidar mais uma vez. Vamos crer no milagre. Diga para quem está do seu lado: não duvide mais uma vez. Se você tiver liberdade, diga isso. Não duvide mais uma vez. Creia no milagre. Creia no milagre. Creia no milagre. Diz a palavra de Deus no versículo 38 e 39. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Deus continua, através da sua igreja, agindo em todo o planeta Terra, salvando vidas, buscando encontrar-se com o perdido. Mas Deus, Ele está ainda olhando também para você e para mim, que já fomos encontrados por Ele. Diz o versículo 38, que enquanto o pessoal não comeu, enquanto as mulheres e as crianças e os homens não saciaram a fome, Jesus não se despediu deles. O versículo 39 fala: e tendo, depois que eles comeram, versículo 38, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. O Senhor Jesus, Ele se importa com cada um de vocês, Ele se importa comigo. E aquilo que é a sua necessidade, a sua realidade, ou talvez de um querido seu, da sua família, Ele está te convidando hoje, me convidando a crermos no milagre, a crermos no impossível, que Ele pode fazer. E Ele já demonstrou isso em toda a história, na sua palavra, já demonstrou isso, creio, na sua vida. Ele quer repetir isso novamente em você e em mim. Eu quero chamar o pessoal da música aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Deus, somente Deus, Ele criou o mundo e tudo que nele há. O ser que pode respirar, Ele criou a você, Ele criou a mim. E é aquele que nos convida a crer no milagre essa noite, para restaurar aquilo que você precisa que seja restaurado na sua vida ou na sua casa. O Senhor é aquele que me faz lembrar, te faz lembrar que Ele é poderoso para fazer isso. Enquanto nós cantarmos essa canção, eu gostaria que você ficasse em pé, mais uma vez. Enquanto nós cantarmos a canção, eu quero orar por você e com você, clamando a Deus um milagre. Não sei qual você precisa, eu sei que Deus sabe qual milagre você precisa na sua casa, na sua vida, na sua existência. Se você desejar, venha aqui à frente durante o cântico, e nós vamos orar a Deus, para que Ele possa realizar um milagre na sua vida. Presta atenção no que eu vou falar mais uma vez. Você virá aqui à frente, como um ato de fé, de que crê nessa palavra e no Deus dessa palavra. Eu não estou dizendo a você que o milagre vai acontecer agora, porque eu vou aqui à frente. Não. Nós vamos ter um ato de fé, de vir aqui à frente e orar, para que Deus realize o milagre que você e eu necessito, ou aqui, ou fora daqui, amanhã, depois de amanhã, durante a semana, na sua vida, na sua realidade, seja na sua casa, seja em qual lugar for. Eu não quero esmiuçar aqui, mas eu tenho experimentado milagres de Deus na minha vida, durante a semana na minha casa, durante a semana por onde eu ando. Eu tenho aprendido que Deus não depende de geografia, de lugar ou de atmosfera para agir com o milagre. Ele quer apenas que eu e você creiamos. E aguarde, meu irmão, minha irmã. Quanto menos esperarmos, Ele vem e faz infinitamente mais. Vamos louvar a Deus.
Se você crê nessa palavra e deseja vir aqui à frente enquanto cantarmos, venha, eu quero orar com você. Deus, somente Deus. Só Ele é o Todo-Poderoso. Criou o mundo e o que Ele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais podia conhecer, pois Deus somente é Deus. Só Ele pode fazer todas as coisas em nós. Deus, somente Deus, domina o reino do universo. Que a voz da criação, Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar. a alegria de adorá-lo, A alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. glória seja dada a Ele. Deus, somente Deus, domina o reino do universo. Que a voz da criação se erga para dar Louvor a Ele. louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, mais uma vez. Deus, somente Deus, domina o reino do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, feche seus olhos. Nosso Deus e eterno Pai, como Tu és bendito, como Tu és gracioso. Senhor, como Tu és Deus amoroso. Senhor, como o Senhor não desiste de nos amar. Deus, como o Senhor vem nos trazer a memória, nos trazer a lembrança, aquilo que pode trazer esperança a cada um de nós. Pela segunda vez, ó Deus, por 2 vezes, um mesmo milagre Tu realizaste. Nós vimos que os Seus discípulos, Pai, se esqueceram rapidamente do Seu poder. Senhor, às vezes acontece isso conosco também, Pai. Nos perdoa, Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs aqui. De pessoas, ó Deus, que talvez eles vieram à frente crendo no milagre. Seus familiares. E nós oramos, ó Deus, e colocamos a circunstância, o deserto. Aquilo que é, Senhor, a necessidade do milagre de cada um deles, ou de familiares seus, queridos seus. Nós colocamos tudo diante do Deus que pode todas as coisas. Nós colocamos diante do Deus que saciou a sede, a fome de uma multidão. Nós colocamos diante do Deus que faz infinitamente mais. Nós colocamos diante do Senhor aquilo que por vezes
Parece já não crermos mais. Parece já estarmos desistindo, vendo que é impossível. Mas nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, ó Deus, venha gerar na alma, na mente de cada um aqui, uma fé renovadora, uma esperança nova, uma quietude da paz do Senhor em cada um aqui, ó Deus. E nós oramos em nome de Jesus pela tua compaixão. Cremos que tu és o Cristo que se compadece de cada um de nós. Cremos que tu és o Cristo presente na casa, na vida, na família de cada um de nós. Por favor, Deus, compadece-te dos meus irmãos aqui. Compadece-te, ó Deus, da necessidade, da realidade, do milagre que é necessário acontecer nas casas. Nós cremos que tu és o Deus de poder e cremos que tu podes fazer, Senhor. Por isso nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos. E descansamos, ó Pai. E que nós possamos experimentar, ó Deus, a partir de hoje, a partir de agora, no nosso dia a dia, que esses irmãos possam experimentar, ó Deus, independente de onde estiverem, o que estiverem fazendo, o milagre do Senhor, a intervenção do Senhor na vida deles, na vida de seus familiares. Nós oramos, ó Pai, porque a tua palavra nos ampara a orar e a crer nisso. Em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o consolo, que a capacitação do Espírito Santo de Deus, para prosseguirmos na vida, diante das circunstâncias dos desertos, crendo no milagre do Senhor, seja sobre a sua vida, seja sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que nos ouvem pela internet. Nós oramos assim, no nome glorioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém.